Agora a gente começa falando sobre esse episódio de violência grave. O Flamengo estava voltando da Argentina, né? Chegou na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da manhã. E aí os jogadores passaram por esse momento de muita tensão. O crime ocorreu ali na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, por volta de 5h30 da manhã. Os bandidos, inclusive, atiraram contra o carro do goleiro Rossi. Felizmente, está tudo bem com ele, com todo mundo. O carro era blindado, então nada aconteceu, felizmente. Mas a gente chama Bruno Braz para nos contar sobre essa apuração, sobre o que ele já tem de notícias do que aconteceu e o que vai ser feito a partir de agora nessa investigação, que é muito séria, Braz. Seja bem-vindo e conta para gente tudo que está rolando por aí. Pois é, você ser jornalista esportivo no Rio de Janeiro, você acaba nunca cobrindo só esporte, né? Você acaba tendo que cobrir outras coisas. Infelizmente, algo que é cotidiano também é segurança aqui do Estado. E todos nós aqui fomos vítimas. Eu, inclusive, sabe, fui vítima também. Dessa vez foi com o goleiro do Flamengo. O Flamengo empatou ontem à noite na Argentina, o Córdoba. Posteriormente já retornou ao Rio de Janeiro e o assalto foi por volta de 5h30 da. Para quem conhece assim, o Rio de Janeiro, o PVC se desembarca ali no Galeão, e aí a maioria deles moram para a Barra da Tijuca, né? O bairro da Barra da Tijuca, eles pegam. Geralmente vai um parente ou um amigo que está com o carro do jogador, busca ele no aeroporto, e aí você pega, às vezes, expressas que dão Ô, sentido Braz, lá para o desculpa te trabalho. interromper, é que Oi. a sua conexão está picotando bastante para a gente, ela não está estável. Então o pessoal vai tentar te reconectar aí, eu sigo tocando o barco aqui com o PVC e a Eu vou gente já te explicar essa chama. parte de você do mapa do Rio de Janeiro, que eu e minha mulher conhecemos todas as ruas do Rio de Janeiro. Ai, Quando você sai gente. do Galeão, para ir para a Barra da Tijuca, você pega um pedaço da linha vermelha até um trecho que se chama, que se é apelidado de faixa de Gaza, né? Que é quando você sai da linha vermelha para virar à direita e pegar a linha amarela ali na Maré. Aí você caminha, você segue pela linha amarela, logo depois você vai andar 2 quilômetros, talvez 3, e vai chegar em Bom Sucesso, tá uma baixadinha e a pista continua. No horário de pico, ali sempre trava o trânsito, sempre trava, sempre. Só que 5h30 da manhã, não. 5h30 da manhã, em tese, você vai passar por ali, vai andar em boa velocidade, 80 por hora, e vai seguir. O limite da linha amarela é 90 por hora. Você vai andar 90 por hora e vai chegar na Barra da Tijuca em meia hora. Ali também, muitas vezes tem... Eu lembro de um episódio que eu peguei um táxi uma vez no Galeão, e quando eu morava no Rio de Janeiro, e peguei um táxi no Galeão, e o taxista veio conversando comigo sobre a questão de como ele recebia taxistas, turistas no Rio de Janeiro, e explicava para eles que a violência tinha acabado. E um dia ele vinha dizendo, não, a violência não existe mais, diminuiu muito, especialmente na época das UPPs. E aí ele virou, saindo da linha vermelha, entrando na linha amarela, e tinha um tiroteio. E ele virou, o turista perguntou o que era aquilo, e ele respondeu, não, isso aí é treinamento da polícia. Porque é para não ter problema nunca, eles estão aqui fazendo um treinamento, era um tiroteio de verdade. Não é exclusivo do Brasil. Acabei de perguntar para um companheiro, o Seba, que trabalhou na ESPN há muito tempo, perguntei se ele tinha assistido, por ser o Rossi, um goleiro argentino, e pela notícia ter repercutido na Argentina. Se você abrir a primeira página do Olé nesse momento, tem a notícia do assalto e da violência contra o goleiro Rossi, que foi goleiro do Boca Juniors por tanto tempo. E eu perguntei para o Seba se ele tinha uma lembrança de um episódio parecido, não de violência de torcida, mas de assalto. E ele lembrou do Fernando Cáceres, que foi um zagueiro do River Plate, um zagueiro do Valência, que jogou Copa do Mundo de 94 e que ficou tetraplégico por causa de um assalto em que ele recebeu um tiro na cabeça. Felizmente, com o Rossi não aconteceu isso, mas o Cáceres foi vítima de um assalto no subúrbio de Buenos Aires e até hoje ele tem um problema seríssimo de saúde em função das sequelas do tiro que recebeu na cabeça. Felizmente está vivo e infelizmente não está na melhor condição física, na condição física que ele tinha nos tempos em que era atleta. Seríssimo esse episódio. Felizmente o carro do Rossi era blindado, porque
estivemos perto de acontecer uma tragédia, PVC. Poderia ter acontecido uma tragédia, a gente tem até as imagens aí do carro dele, onde foi alvejado, onde o carro levou os tiros. Então, uma situação realmente muito grave. Não é para naturalizar. Não, de forma alguma. Isso acontece, carro blindado tem em São Paulo, carro blindado tem em Fortaleza, carro blindado tem em Salvador, carro blindado tem em Porto Alegre, carro blindado tem no Rio de Janeiro. A gente não tinha que naturalizar o fato de que precisa ter um carro blindado. O Rossi podia ter morrido, não fosse o fato dele ter um carro blindado, porque ele veio morar no Rio de Janeiro e entendeu que morando no Brasil ele deveria ter um carro blindado. Mas já aconteceu... Porque ele tem condições financeiras para blindar o carro. Exatamente, porque ele tem um salário altíssimo como grande goleiro do Flamengo que ele é. A gente não pode naturalizar isso. Agora, a gente sabe ao mesmo tempo que isso tem acontecido em vários lugares do mundo, como a Argentina, no caso do Fernando Cáceres que eu citei, como no México, especialmente na região de Torreón, que é uma região que tem muito problema com o tráfico de drogas. Acontece muito nessa parte do norte do México e aconteceu muito na Colômbia. O que às vezes me surpreende é que a gente não perceba no Brasil que muitas coisas que acontecem hoje no Brasil são muito semelhantes àquelas que nos anos 80, no ápice da crise do tráfico na Colômbia, a gente dizia, pô, mas isso está acontecendo na Colômbia? E a gente não repara que isso está acontecendo no Brasil, né? Acontece em outros lugares, mas como nós somos brasileiros e moramos no Brasil, estamos falando de coisas que estão acontecendo no Brasil. O Braz está voltando já, está reconectado com a gente, mas antes de ouvi-lo, eu quero trazer aqui a nota que o Flamengo divulgou e também a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Flamengo divulgou a seguinte nota, que ao desembarcarem no Rio de Janeiro, ele explica aí a situação, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após a partida na Argentina, alguns automóveis e jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. E o carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros, que foi o que a gente mostrou agora há pouco. Apesar da ocorrência grave, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu, felizmente, então. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências e mais informações o Flamengo vai atualizando ao longo do dia e por isso a gente traz o Braz aqui. E aí a nota da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP. Braz, então... Expliquei bem o mapa, Braz. Você ouviu? Janeiro na palma da mão aí, cara. Morou bastante tempo aqui, tá tudo. Então, Braz, vamos continuar, né, no que você estava contando pra gente, como aconteceu esse episódio. Foi uma blitz falsa, foi isso? Como que se deu esse incidente? E agora, como é que está, em que momento está da investigação? Exatamente. Esse tipo de ação dos criminosos, infelizmente, é muito comum aqui no Rio de Janeiro, nessas localidades aí, nessas vias expressas. Eles costumam agir dessa maneira, faz ali uma blitz falsa ali, eles meio que saem do carro ali, fecham a pista e vão praticar o assalto. A informação que eu apurei é que nessa ação, eles, embora estivessem passando outros jogadores do Flamengo em outros veículos no momento, eles já foram direcionados para o carro do Rossi. E aí o Rossi, por ter o carro blindado, ele conseguiu arrancar, sofreu, né, os 4 tiros aí no carro, pegou um no vidro, um no retrovisor, um na porta, um no aro da roda, mas graças a Deus, né, a blindagem do carro dele, ele conseguiu se salvar. E aí eu apurei que, enfim, ele ficou muito nervoso, obviamente, ainda mais é um estrangeiro, né, gente, que a gente está tendo aqui no nosso país, no caso aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade. E, enfim, e aí ele preferiu ir para casa, até porque ele estava meio que virado ali, né? Veio direto para o Rio de Janeiro da Argentina, preferiu ir para casa, ficar com os familiares, tranquilizar os familiares. E aí toda a burocracia, os procedimentos aí da ocorrência devem ser feitos agora na parte da tarde. E aí uma outra apuração que eu tenho é que o Flamengo entrou, né, no circuito ali para dar um suporte para o goleiro. Inclusive o Flamengo entende que foi um caso institucional, né, que envolveu a instituição. E por conta disso, a diretoria do Flamengo, inclusive, já fez contato com o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, assim como também com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, para, enfim, colaborar com as investigações, cobrar
as investigações, né? Lembrando que, segundo o que as polícias, né, tanto civil quanto a militar, nos passaram aqui mais cedo, é que ninguém foi preso, pelo menos até o momento. Depois dessa ação no Rossi, 2 cidadãos comuns foram assaltados, né? Essas vítimas, sim, foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento, mas até o momento os criminosos não foram assaltados. Infelizmente, é uma rotina, eu não sei, eu até peço desculpa, a minha conexão estava ruim, mas aí no início, né, na primeira entrada, eu disse que eu mesmo fui assaltado mês passado, né? Então aqui não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não importa se você é um cidadão comum, se você é um astro do Flamengo, enfim, todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. E aí o Rossi, inclusive, quando ele se manifesta, né, através das redes sociais, no caso foi através da rede social da assessoria de imprensa pessoal dele, ele meio que coloca, meio não, né? Ele coloca na conta do estado do Rio de Janeiro. Tá morando aí há menos de um ano no Rio e já sabe como é que a banda toca por aqui. Ele falou que, assim, a aspa, né, mais forte ali da nota oficial dele diz: fui mais uma vítima da falta de segurança do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, todo mundo está sujeito, não tem se é famoso, se é rico, se é pobre, está todo mundo, infelizmente, sujeito a essa violência. Infelizmente é a realidade que a gente vive. Ô Brás, essa investigação, tirar uma dúvida, não tem nenhuma relação com torcida, né? Não tem nenhum envolvimento de torcida, não caminha para esse lado, assim, não. Não. Até o momento, assim, quem está investigando, a Polícia Civil, enfim, que está investigando o caso, ela não tem essa linha de investigação. Uma outra informação é a seguinte, que como eu falei, o Rossi ele ainda é aguardado, inclusive na nota oficial da Polícia Civil, ela diz que nenhum atleta do Flamengo, nem o clube ainda procuraram a delegacia específica, que no caso é a 21ª, que é no bairro de Bom Sucesso, na Zona Norte. Mas, segundo o Flamengo, esse procedimento vai ser realizado aí na parte da tarde. Lembrando que o Flamengo treina agora à tarde, eu até perguntei se o Rossi vai treinar ou vai ser liberado do treino, ainda não obtive essa resposta. Se eu ainda estiver aqui online e eu receber a resposta, eu comunico com vocês. Mas o Flamengo ainda tem treino agora à tarde no Ninho do Urubu. Ô Braz, só eu queria lembrar, assim, casos semelhantes, não iguais, né? O Fred foi em Ipanema, que foi colocado no chão e sofreu um assalto, uma situação delicadíssima para ele também, mas foi em Ipanema. Na minha memória até era linha amarela, mas o Fred mora na Zona Sul. O Rildo, com outros 3 jogadores do Vasco, o Jordi, o Raul, na linha amarela também foram vítimas de assalto. Então, é uma situação que não é a primeira vez. Mas por isso que eu fui buscar o caso da Argentina. Porque o risco que a gente tem é começar a tratar isso como um caso do Rio de Janeiro. Eu acho que é um caso do Brasil. É um caso do Brasil. Salvador é uma cidade violenta hoje. Estava conversando com um taxista que me levando para o aeroporto de Salvador. Fortaleza é uma cidade que tem resolvido os seus problemas de violência, mas que teve muito problema de violência nos últimos tempos. São Paulo é uma cidade que tem casos de violência, sequestros relâmpagos o tempo inteiro. Então, assim, são problemas sociais graves do Brasil. Mas o caso da Argentina é muito emblemático porque o Rossi é um jogador argentino e eu fui procurar o caso do Fernando Cáceres, que foi atingido com uma bala na cabeça no subúrbio em Buenos Aires. Então já aconteceu em outros lugares, inclusive no país do Rossi. Não é para acontecer em lugar nenhum, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem Argentina, nem México, nem Itália, em lugar nenhum do mundo. Agora, é uma questão que o Flamengo trata como uma questão institucional, porque vai se repetir outras vezes de o Flamengo descer de madrugada no Galeão e de os jogadores terem que voltar para casa. Então, como assim eu vou deixar meus jogadores voltarem para casa, ou então eu vou colocar num ônibus do clube que vai ter que ser blindado? Não, né? Ou seja, eu preciso ter o cuidado de dar que a cidade ofereça segurança para todos os cidadãos. E como o Flamengo é um clube que tem funcionários, e funcionários que chegam no meio da madrugada, ele está dizendo, espera um pouquinho, isso aqui vai acontecer outras vezes, dos meus funcionários passarem pela linha amarela ou pela linha vermelha
e eles precisam estar em segurança. Eu não posso liberar meus jogadores sozinhos para voltar para casa, que é uma atitude banal, e eles corram o risco de serem mortos por um assaltante, como aconteceu com o Fernando Cáceres em Buenos Aires. Por isso que eu estou colocando o caso de Buenos Aires, para deixar claro que não é um problema específico do Rio de Janeiro, é um problema de segurança. PVC, vou Inclusive, dar uma... PVC, Pode, não, só para pode. complementar que o Flamengo soltou uma segunda nota informando que, por conta desse episódio, ele vai reaver a logística de segurança nos desembarques durante a madrugada no Rio de Janeiro, né? Então, isso já vai alterar, e foi como você bem falou, é um problema do país, né? As facções aí, criminais, elas estão invadindo aí todos os estados do Brasil, o problema é muito maior aí, né?